Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, dou graças a Deus por me conceder neste dia, 20 de março, o rico privilégio de poder compartilhar a sua palavra para a nossa edificação espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque todos bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amados, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, essa primeira carta, ele está trazendo à memória dos irmãos o que havia acontecido no passado, como Deus havia abençoado o povo, como Deus havia protegido o povo, havia alimentado, descedentado a sede do povo lá no deserto, mas muitos se rebelaram contra Deus. E o versículo de número 5 diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O pecado tem preço. E aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que se levantaram contra a liderança de Moisés, a Bíblia diz que esses ficaram prostrados no deserto. E o apóstolo Paulo continua trazendo à memória dos irmãos em Corinto aquilo que Deus fizera e traz uma palavra de alerta, conforme está escrito no versículo de número 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado, nós devemos evitar de praticar hoje, para que não suceda que a mão de Deus pese sobre nós. Pelo contrário, devemos obedecer o Senhor, andar na presença do Senhor, em tudo glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Que Ele, o Senhor, nos abençoe. Oremos. Obrigado, Deus, porque no passado o Senhor abençoou o povo, mas ainda assim o povo se rebelou contra o Senhor e foram tratados pelo Senhor.
disciplinados pelo Senhor. E a tua palavra então traz para nós essa advertência para não cometermos os mesmos erros, mas que pratiquemos aquilo que é certo, aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Ajuda-nos, pois, a viver de tal maneira que pratiquemos aquilo que é agradável ao Senhor. É a oração que fazemos a Ti, suplicando em nome de Jesus. Amém.